Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. E abençoe e edifica demais a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto está no versículo 27, ainda no capítulo 5 de Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Então, Jesus chama Levi, Mateus, que trabalhava para o Império Romano, coletor de impostos e persona não grata, digamos assim, pelos seus conterrâneos ali, pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que viviam ao seu redor. E Jesus, ao encontrá-lo, disse: Siga-me. E ele largou tudo e seguiu, largou aquele emprego o qual ele tinha, que provavelmente pagava-se bem a ele, perto do que ele poderia ganhar trabalhando com o próprio povo. E ele larga tudo e segue a Jesus. E ele está jantando, comendo, né, com Jesus ali. Jesus está comendo com Levi, Mateus, publicanos e outras pessoas pecadoras julgadas por esses mestres como pecadores, como quem não teriam direito a estar sentado na mesa com outro mestre. E eles questionam os seguidores de Jesus, os discípulos, e Jesus compra a briga e fala assim: é para eles que eu vim, são os doentes que precisam de médicos, então são os pecadores que eu vim chamar ao arrependimento. Então muitas vezes nós escutamos por aí, né, as pessoas falando que Jesus sentava com as prostitutas, com os pecadores, com os publicanos. Não, Jesus intencionalmente os encontravam e eles mudavam de vida. Eles tinham um encontro com Jesus e mudavam a sua vida. Se eles não mudassem aquilo com que eles, daquela maneira que eles chegaram, aquilo que os tiraria do reino dos céus, eles não continuavam andando com Jesus. A partir do momento que Jesus intencionalmente encontrava-os, seja num encontro, seja numa mesa como essa, essas pessoas saíam transformadas. Então, ele mesmo diz aqui, Jesus, que chama os pecadores ao arrependimento, que ele não veio chamar os justos, aqueles que se acham justos, aqueles que acreditam que não precisam se arrepender, aqueles que acreditam que serão salvos pelas obras. Então esses que acreditam que já estão salvos, eles já têm a sua recompensa. Então nós temos que acreditar todos os dias que a nossa salvação é através de Jesus Cristo, com arrependimento dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender a partir do momento que nós nos encontramos Jesus, que nós buscamos Ele, que nós sentamos com Ele. Nós temos que sair transformados, nós temos que sair arrependidos daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que nós praticávamos, que não agrada ao Senhor, que não faz parte da trajetória com Jesus. E se não houver um arrependimento genuíno, logo mais nós acabamos nos afastando, porque vai ficar um fardo pesado, porque nós estaremos tentando segurar com as nossas mãos, e a partir do momento que nós sabemos que não é com as nossas mãos, nesses encontros com Jesus, nós entendemos que é por Ele, com Ele, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta em tudo isso. Então, quando não há uma transformação de mente, não há um arrependimento,
nós continuamos tentando segurar tudo isso com as nossas próprias mãos. E aí não é suficiente, nós não conseguiremos suportar por tanto tempo. Não tem como viver com Jesus uma vida de fachada, mais cedo ou mais tarde. Você não vai suportar e vai sucumbir. Você vai sucumbir em tudo isso. Então, nós temos que buscar esse arrependimento genuíno, esse arrependimento verdadeiro em Jesus, para a transformação da nossa mente, perdão dos nossos pecados. E aí sim nós entenderemos e conseguiremos amá-lo acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo, porque se nós não entendermos e não nos arrependermos, não entendermos que Ele nos perdoou, que nossos pecados estão perdoados desde que nós estejamos arrependidos, nós não vamos conseguir amar o próximo. E se nós não conseguirmos amar ao próximo, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. E aí, provavelmente, nós seremos julgados por Ele. Não vou falar que nós ficaremos, pois não sou eu que julgo. Então, buscar o arrependimento genuíno para a transformação de mente, de caráter, para nós podermos entender o amor ao Senhor acima de todas as outras coisas e amar ao nosso próximo. Sem isso, nós não conseguiremos. Nós, mais cedo ou mais tarde, sucumbiremos aos pecados novamente. Ficará pesado seguir a Jesus se nós não entendermos que é Ele que nos sustenta, que nos perdoa e nos fortalece todos os dias para seguirmos firmes, carregando a nossa cruz com Ele. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.